7h46, agora 7h46. Atenção, Guarabira! Atenção, Brejo! Atenção, Paraíba! Na linha conosco já o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. É o nosso convidado na entrevista do dia do Jornal da Cultura dessa quinta-feira. Rudinei Araújo, Edicarlo Monteiro, Rodrigo Souza. No melhor jornalismo de toda a Paraíba. Na linha conosco já o ex-governador Ricardo Vieira Coutinho. Ricardo, bom dia, satisfação tê-lo conosco no programa. Muito bom dia, Rudinei, bom dia a todos que estão aí apresentando o programa e bom dia ao meu amigo, uma pessoa que eu aprendi muito a admirar ao longo dessa caminhada, que é exatamente o empresário João Rafael. É um prazer muito grande estar falando novamente ao Brejo da Paraíba, não só ao Brejo, mas ao compartimento da Borborema. A cultura chega em várias regiões, e agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de vocês para qualquer assunto que porventura vocês julguem importantes para o nosso povo. Governador Ricardo Coutinho, um assunto que considero altamente importante é o crescimento do partido PSB ao longo de 8 anos para cá. O senhor conseguiu, ao longo desse tempo, fortalecer as bases do partido em todo o estado da Paraíba. Sendo eleito, depois reeleito e agora conseguindo eleger o governador João Azevedo. Muitas pessoas achavam que não teria forças suficientes para vencer uma eleição. E aí o senhor apostou no nome de João Azevedo. João Azevedo venceu com a maioria esmagadora de votos. Foram dos 223 municípios da Paraíba. Ele ganhou 209 e o partido saiu altamente fortalecido, com senador eleito, com deputado federal eleito, com a maior bancada de deputados estaduais. E aí, de repente, em apenas 7, 8 meses... se instalou uma crise do partido que, com a mesma subida que o partido teve, há uma proposta também, caso ocorra um possível racha, de o partido também, na Paraíba, ter um decréscimo no número de prefeitos, de deputados. Como é que o senhor vê essa grande subida e essa crise instalada no PSB da Paraíba? Olha só, Rodney, eu tenho uma análise de que tudo na vida precisa se renovar para continuar crescendo, para continuar avançando. Nada é estático. Todos nós precisamos nos renovar. Eu busco me renovar cotidianamente, às vezes consigo, às vezes não, mas o meu objetivo é esse. Eu creio que o PSB, como você bem relatou, o maior partido do estado da Paraíba, um partido construído de uma forma diferente, mas ele teve 2 momentos bastante diferentes, né? E eles são diferentes não é porque alguém seja melhor do que o outro, porque às vezes as diferenças existem em função de conjunturas, de estratégias. Mas foi bem, um momento em que um governo do Estado, ele era mais vanguardista, estava mais avançado do que o partido. Então ele conseguia puxar o partido. Eu digo isso em relação às questões políticas, né? Se você resgatar na política nacional a posição da Paraíba, do governo da Paraíba nesses últimos anos, você vai perceber que foi sempre uma posição de vanguarda. Nós nos opusemos ao impeachment, dissemos que aquilo era um ataque à democracia, que não havia crime de responsabilidade. Nós trouxemos a então presidente aqui na Paraíba, no momento que ninguém mais queria ficar perto dela, mas em função da defesa da democracia. Depois nós perfilamos, né, a favor da liberdade do Luiz Inácio Lula da Silva, não por ser Lula, mas porque o processo não tinha as provas e hoje está tudo comprovado. Nós nos colocamos em defesa da democracia. Enfim, o governo do Estado, em todos esses momentos, sempre teve uma postura política de vanguarda, né, de avanço, de estar na frente. E isso fazia com que o partido viesse junto. Neste ano, né, evidentemente, repito, não é porque alguém seja pior ou melhor, mas é evidentemente que, talvez por uma questão de estratégia, o governo abriu mão dessa posição de ser vanguarda
na política. E isso atinge o partido. Porque quando ele fez isso, nós percebemos que o partido estava parado, que o partido não fazia nenhuma reunião, que o partido não tinha nenhuma interlocução com os diretórios, com as comissões executivas municipais, não é? Que o partido funcionava, para alguns, de certa forma, muito mais na lógica do emprego no Estado do que propriamente na lógica da construção do partido. Então, nós percebemos que naquele momento, e no momento em que Edivaldo Rosas, porque antes eu tinha dito a ele, Edivaldo, no início do ano, ao sair, eu disse, Edivaldo, tem que cuidar do partido, tem que organizar o partido, nós vamos ter reuniões, vamos ter eleições, perdão, em 2020, que nem coligação na proporcional vai ter mais. Então, é preciso dizer como é que vai ser isso, como é que vai ser financiamento, como é que vai ser mídias sociais, enfim, estruturar o partido. O partido nada foi feito, né? A maioria das comissões executivas tinha caducado, a maioria delas, e nós percebemos que quando Edivaldo foi chamado para ser secretário, era natural que ele, né, se licenciasse do cargo, porque seria incompatível. Imagina chegar os prefeitos nossos aí da região, Guilherminho, muitos e muitos outros, Douglas, né, e propor uma agenda com o governador, que é natural, sempre aconteceu isso, em busca de uma pauta de reivindicações, né, de investimentos, porque precisa investir nos municípios, e ao propor isso, de que lado, a quem o ex-presidente Edivaldo Rosas representaria? Representaria o partido com os prefeitos ou representaria o governo do qual ele era secretário-chefe de governo? É claro que ele representaria o governo, e assim teria que ser. Então, quando ele assumiu, ele simplesmente, talvez por uma orientação, quis ficar no partido e no governo. E com isso, o partido estaria cada vez mais atrelado de uma forma a não crescer, compreendeu? Politicamente. Então, a maioria do partido, num gesto democrático e corajoso, a maioria do diretório, renunciou. A renúncia é um ato irrevogável, é um ato pessoal. Não teve nada de golpe nisso, não teve nada de intervenção. Isso foi mentira, o que criaram, né? Ao renunciar, é igual ao parlamentarismo. O parlamentarismo, por exemplo, na Inglaterra, né, na Itália, na Espanha, quando a maioria do parlamento faz um voto de desconfiança, o governo cai. E é convocado, então, novas eleições, ou nomeado um novo gabinete, mas o governo cai. Eu percebi a mesma coisa, a maioria renunciou. Então, aqueles que tinham cargo de direção, hoje não tem mais. E a Executiva Nacional, por unanimidade, meu caro João Rafael, meu caro Rodinei, por unanimidade, né? Todos falaram uma reunião, coisa que basicamente nunca existe. Me deu a tarefa, o trabalho, porque o que eu recebi foi apenas tarefa e trabalho, né, de reorganizar o partido visando as eleições de 2020. Eu disse que aceitava e que trabalharíamos nessa direção, né? Então, houve toda essa celeuma e eu realmente não entendo como é que eu, né, um companheiro, servi para eleger um governador, para eleger senador, para eleger 22 deputados estaduais, para eleger 6 deputados federais, mas não sirvo para presidir o partido que eu, modesta parte, estruturei aqui dentro desse Estado. Realmente é um negócio meio difícil das pessoas perceberem, das pessoas analisarem, das pessoas até acreditarem. 7h55, agora 7h55 no Jornal da Cultura, conversando na entrevista do dia de hoje com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho. Ele, Carlos Monteiro, deixa um questionamento também a Ricardo Coutinho, que participa hoje do programa, com certeza uma audiência estupenda nesse momento, tanto aqui, estou confirmando, através do rádio, quanto através da internet. Nossa live está pipocando de ouvintes e de telespectadores, ainda mais do rádio. Hoje estamos sendo assistidos, né, por grande parte da Paraíba. Ricardo, seja bem-vindo à Rádio Cultura FM. O senhor disse aí na sua fala que veio para essa nova fase de presidir o PSB com o objetivo de organizar o partido. E a gente percebe que o partido agora está se desorganizando.
O discurso dos seus aliados, João Azevedo e outros senadores, deputados, é de que foi a forma que o senhor requereu o partido PSB, e não o fato só do senhor requerer o PSB por requerer. Então, quando o senhor chega com a missão de reorganizar o partido, e hoje a gente vê o partido desorganizado, com alguns prefeitos já entregando, inclusive, a presidência do partido, deputados dizendo que não ficam no partido, o senhor pretende sentar, dialogar e tentar amenizar essa situação, ou está insustentável dentro do próprio PSB com os seus próprios aliados? Deixa eu te dizer uma coisa, Carlos. Eu não sei se a maioria dos ouvintes já ouviu em nutrólogos, que são médicos que cuidam da saúde. De certa forma, qualquer partido que está no poder, ele acumula uma certa gordura. Tem gente que não é do PSB, tem gente que nunca foi do PSB, tem gente que está no PSB por oportunismo, ou então porque é o partido do governo. Eu tenho consciência disso, sempre tive consciência disso. Então, a saída de alguns e a chegada de outros sempre é um movimento muito natural. Compreendeu? Agora, você tem hoje, coisa que no meu tempo não existia, porque eu sei separar as coisas, eu tenho alguns limites para mim, você tem hoje uma interferência muito grande de alguns, só de alguns que compõem o governo. Você tem uma interferência muito grande em relação ao PSB do governo para com a imprensa, para com uma grande parte da imprensa, basta ler os blogs, os programas, tal, escutar particularmente de João Pessoa, é um horror, rapaz, é um negócio maluco. Os caras parece que desistiram de fazer jornalismo, desistiram de fazer a notícia, de circular a notícia, né? É uma deturpação generalizada. Certo? Então, é isso que cria um clima, que é um clima de poucos, é um clima artificial. Aí vem um deputado, aliás, vem alguns deputados que só estão onde estão, modesta à parte, por conta desse companheiro que está aqui falando, né, que me devem muita coisa, mas que eu não cobrarei jamais, porque eu não... Aí vem colocar bobagens de coisas que não são verdadeiras. Eu tenho legitimidade de presidir o partido, caso eu quisesse, eu aceitei a tarefa, eu tenho legitimidade por razões óbvias, por razões, né, que todo mundo de bom senso reconhece. E não adianta dizer que foi o método, quem já viu o método, né, fazer com que alguém diga que vai abandonar o partido que o elegeu, né? Eu vou abandonar o partido por conta do método que Ricardo Coutinho virou presidente. Eu virei presidente porque a maioria renunciou. Se a maioria renunciou, não tem para onde, amigo. Se você tem um determinado cargo e renuncia, e ao mesmo tempo essa renúncia ela é irrevogável, irretratável, evidentemente que isso é um ato pessoal e acabou, não tem mais discussão sobre isso. Né? Jânio Quadros, quando renunciou, ele não voltou da renúncia, não, porque ninguém volta, compreendeu? E isso não foi feito numa grande assembleia por uma razão muito simples. Se deu essa confusão, imagina o poder do governo, o poder da caneta, a pressão da caneta, se fosse abrir uma discussão de semanas e de meses sobre se havia renúncia ou não. O que você acha que aconteceria? É claro que as pessoas seriam coagidas, como foram por alguns, foram por Nonato Bandeira, foram pelo próprio Edivaldo Rosa e foram por 2 ou 3 lá de menor significância, mas que fizeram isso. E é preciso que a população saiba disso, porque não adianta vender uma tese de que foi algo antidemocrático, porque isso é uma bobagem. A renúncia é um direito de cada um e foi feito de uma forma consciente para que o partido tivesse esse choque que eu estou falando, que é um choque de renascimento, que tivesse a condição de poder, mais do que nunca, se preparar, se renovar. Eu penso muito, eu conheço uma história da águia, né, que chega aos 70 anos, ela tem que renovar toda a sua plumagem e todas as suas garras. É um processo muito doloroso, viu, Edgar? Você perder todas as penas, perder as garras, mas ela perde, aí nascem novas e aí ela vive mais 70 anos. Se ela não fizesse isso,
se ela não arrancasse isso, ela duraria talvez mais 2, 3, 4 anos. Esse renascimento, né, é algo que eu sempre me lembro, porque pode parecer doloroso, mas o PSB precisa continuar a ser um partido vigoroso, um partido renovador, um partido que propõe mudanças, um partido que defenda a democracia, um partido que não tenha medo de fazer os grandes debates, um partido que esteja presente no grande cenário, que encare questões como a transposição de São Francisco, que infelizmente teve presidente do partido que boicotou, teve setores do governo que boicotaram. Como é que você boicota uma luta do povo? Compreendeu? Então, essa história de dizer, não, foi um método, e aí eu vou sair do partido por conta do método que levou Ricardo à presidência, isso é insustentável, né? Isso é algo que não tem, sinceramente, nenhuma verdade nisso. Se isso for verdade, essa história de saída, evidentemente que as pessoas já estavam com isso em função de outros motivos que até então não estão evidentes. Mas eu creio, né, que as coisas têm que ser olhadas para diante. O partido é muito maior do que isso, vai continuar existindo, né, vai se renovar, vai eleger prefeitos, vai reeleger companheiros. Eu tenho um compromisso com os meus companheiros de construção de participar diretamente das campanhas, né, aí no Brejo, município a município. Primeiro porque eu confio nesses que porventura estejam nessa caminhada. E segundo porque eu acho que a população sabe o que é que o PSB na nossa gestão fez. As pessoas sabem que foi possível combinar postura política com desenvolvimento regional. E as pessoas sabem que o Brejo nunca, mas nunca na sua história, conseguiu ter um avanço tão importante, tão grande, quanto na época em que o PSB governou ao meu lado como governador. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso e acho que não existe a crise do tamanho que alguns falam. Alguns estão inflando, alimentando a crise, né, apenas para, talvez, ficarem ou acham que vão ficar com pedaços maiores nessa estrutura chamada governo. Não é uma relação, e eu sei isso, porque qualquer governante passa por isso. Não é uma relação verdadeira. É uma relação que apenas de ocasião, que daqui a pouco, ao ver um pedaço maior, essas pessoas que promovem isso e que geralmente estão ao redor de um governo, elas passam automaticamente para em busca daquele pedaço maior que eu estou falando. Portanto, não é uma relação verdadeira. A relação verdadeira é aquela que aposta nas pessoas, que faz com que as pessoas subam sem pedir nada em troca, né, abrindo mão, como eu abri, de um mandato de senador para garantir a continuidade do projeto. E continuidade de um projeto não é apenas dar a caneta a alguém, não. Continuidade de um projeto é continuar na mesma linha, na mesma visão programática, na mesma proposta de desenvolvimento local, com a mesma vontade de avançar nas políticas públicas. É isso. Continuidade de projeto é não mudar a relação com a política. A relação com a política tem que ser depurada cada vez mais. Você não pode voltar a uma época que o Estado era dividido em feudos. Cada deputado tinha um pedaço do Estado. Ora, e os outros? E as outras pessoas que contribuíram para isso? Eu fui uma pessoa que apostei muito naqueles prefeitos, apostei muito nas lideranças municipais. Tinha deputado que claramente me dizia, ou então dizia, não, mas eu posso até apoiar, mas como é que fica os cargos na região? Eu disse, os cargos estão sendo ocupados por gente que construiu o projeto, portanto, eles não estão em negociação. E essa é a forma correta. Você não pode feudalizar o Estado. E isso, de certa forma, foi feito esse ano. Eu alertei o governador João Azevedo, que não era uma boa, mas foi feito por conta do seu ex-secretário de governo, que hoje é secretário de comunicação, que comandou esse processo de lotear o Estado através de deputados. E hoje está aí o governo refém, né, da maioria da Assembleia Legislativa. Mas eu avisei, eu alertei. Então são essas coisas
que é preciso discutir, relatar e ter a coragem de colocar o dedo aonde precisa ser colocado, né, em nome de uma coisa muito maior, maior do que eu, maior do que qualquer um, que é a continuidade do desenvolvimento da Paraíba dentro de uma perspectiva democrática popular. 8h07, agora 8h07 no Jornal da Cultura. Daqui a pouco tem a participação também do Martins Júnior e também do Rodrigo Souza. Mas eu quero deixar um questionamento, governador Ricardo Coutinho. É uma questão que eu acho que deve lhe incomodar, incomoda grande parte da Paraíba. É ver pessoas tão próximas ao senhor, por exemplo, Adriano Galdino, que hoje é presidente da Assembleia e foi também no seu tempo, o deputado Ricardo Barbosa. Aqueles mais próximos são aqueles que mais estão dando declarações surpreendentes à imprensa do Estado. Essa semana mesmo, o Adriano Galdino disse que sairá do PSB, convidou João também a fazer o mesmo, ao governador João Azevedo, e ainda disse que o senhor era o culpado de toda essa polêmica que está acontecendo no partido. Né? Como é que o senhor vê as pessoas mais próximas ao senhor, pessoas que, pelo menos a Paraíba entendia que eram pessoas ligadas ao ex-governador Ricardo Coutinho e agora estão atirando pedras? O senhor acha que depois de todas essas palavras colocadas na imprensa, ainda há a possibilidade de uma união, ainda há a possibilidade, depois de todas essas farpas trocadas, de estar junto com esses que estão jogando pedras no seu nome? A ingratidão, infelizmente, é um sentimento que é meio que permanente, né, no exercício da história da humanidade. Ela sempre teve, tem e vai continuar a ter. Tem pessoas que se não fosse a minha convivência e a minha determinação, tem pessoas que seguramente não teriam conseguido chegar onde elas chegaram. Eu lembro de gente que inúmeras vezes não passava de uma suplência e com o meu auxílio, com o meu apoio e com os reflexos do governo que eu comandei, das estradas, dos hospitais, das adutoras, das escolas, de tudo isso, essas pessoas deixaram de ser eternos suplentes para serem titulares de mandato. Tem pessoas que eu escolhi para poder alçar dentro do parlamento um cargo mais alto. Eu escolhi, né? Eu escolhi. E a escolha, na verdade, era minha, porque foi colocado na minha mão. Numa reunião de deputados, foi colocado na minha mão exatamente a escolha de um nome para presidir. Mas eu acho que a ingratidão é isso mesmo. O que eu tenho, o que eu acho, né? Na verdade, e isso, de certa forma, é algo que me fortalece, é que eu sou um empecilho à velha política. Eu sou um empecilho à velha política. Essa política de loteamento, essa política de alguém chegar nos cantos achando que manda em tudo, essa política que não gosta muito da participação popular, gosta só para pousar lá, para bater foto, para dizer que o orçamento democrático é bacana. Agora, no fundo, tem uma profunda simpatia pela participação do povo mais direta. Então, eu sou um empecilho a pessoas que pensam assim. E eu, sinceramente, até o último dia da minha vida, eu gostaria de ser esse empecilho, sim, porque eu acho que política tem que ser feita dessa forma. Agora, eu compreendo tudo isso. Eu sei como a roda gira. Eu sei como as coisas são. Não é? Porque eu nunca me deixei envaidecer pelo exercício de poder. Eu nunca gostei muito de corte, né? João Rafael sabe das vezes que eu chegava aí praticamente com um auxiliar ou dois e sabe, enquanto que os governantes chegam, parece com uma tropa de auxiliar, um para servir água, outro para isso, outro para aquilo. E eu ia com militantes em cada canto onde estava. Então eu tomei certas vacinas para poder exercer o poder. E para continuar... Mas, Ricardo Coutinho, somente uma questão, não lhe interrompendo, mas somente para lembrar do final da minha pergunta, eu sei que foi um pouco extensa, é em relação ao se o senhor acha que depois de tudo isso ainda há possibilidade de reconciliação. Não, depende naturalmente de quem falou alguma coisa, né? Eu olho para frente, amigo. Eu olho para frente, eu vou conduzir o partido por um determinado período, não tenho interesse naturalmente em ficar muito tempo, nunca tive, né? Eu estou sendo presidente do partido pela primeira vez agora.
Então, quem achar, quem for grato ao partido, quem compreender a importância do PSB na história política da Paraíba, fica e será respeitado, desde que respeite. O respeito é uma via de mão dupla, é assim que as coisas são. Eu respeito as pessoas para poder ser respeitado. 8h12 no Jornal da Cultura. Hoje, conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho, é o nosso entrevistado na entrevista do dia do Jornal da Cultura. Martins Júnior, nosso Olho Vivo, faz um questionamento ao ex-governador Ricardo Coutinho. Nesse momento, Martins, as lives pelo rádio, em todo lugar do estado da Paraíba e de outros estados aqui da região, nos acompanhando agora, a audiência estourada. Primeiro, bom dia, ex-governador Ricardo Coutinho. Receba um abraço do povo de Guarabira, que reconhece o trabalho que o senhor fez como governador por 8 anos nesta terra. A minha pergunta, ex-governador Ricardo, é com relação a já o final do seu mandato. O senhor tinha uma avaliação, uma excelente avaliação, por sinal, como pré-candidato ao Senado da República. O senhor tinha praticamente uma cadeira certa lá em Brasília como senador, mas o senhor abdicou dessa possibilidade para terminar o mandato de governador. Eu pergunto, o senhor se arrependeu por não ter aceito ser candidato e senador eleito pela Paraíba ou não, Ricardo Coutinho? Olha, Martins, não é uma questão de arrependimento, mas se fosse hoje eu seria candidato sim, não tenho a menor dúvida, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que o cenário nacional, eu acho que eu poderia contribuir, né, nesse cenário de disputa democrática. O país está precisando de um choque de democracia. Nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem, censura voltar, né, violência nas discussões, violência em teatros. Nós estamos vendo ainda coisas que não são resolvidas, como a libertação, a liberdade que um ex-presidente da República, que muito fez por todos nós e que foi condenado sem ter nenhuma prova, está agora aí as provas surgindo através da Vaza Jato, né? Ou seja, eu teria um certo papel, né? E naquela oportunidade, havia uma dúvida alimentada por muitos que hoje estão falando, né? Esses deputados, e vai chegar o dia que eu vou nominar isso, se for necessário, tem deputados que chegavam para mim e diziam, não, rapaz, o João não pode não, esse aí não sai do canto não, chegava para mim, né? Espalhava pelas relações. Quem está me ouvindo, alguns que sejam ligados à política, sabe o que eu estou dizendo, porque ouviram isso. E eu disse, não, esse é o caminho, nós vamos ganhar as eleições e tal. Aí chegou no momento em que eu tinha que tomar uma decisão. E eu tinha ouvido do então candidato João Azevedo que sobre a sua preocupação em relação a se eu saísse do mandato, sobre se a candidatura ela persistiria, ela aguentaria, eu passaria o governo, e ele achava que haveria uma debandada forte de candidatos, de deputados, de prefeitos. Eu achava que não, mas ponderei, né, aquilo tudo durante algum tempo e preferi apostar no projeto, preferi apostar na eleição do governador para dar continuidade ao projeto. Essa minha fala sempre foi muito clara, aliás, minha fala não, toda a Paraíba sabe muito bem disso, que era para continuar o projeto naquela mesma caminhada, porque se continuar na mesma caminhada, a Paraíba vai ser um estado extremamente importante, como já passou a ser, mas muito mais, né? Porque o muito já foi feito. Falta apenas agora as complementações, mas muito já foi feito na área hídrica, muito já foi feito na área de estradas, né? E eu preferi sacrificar uma disputa que eu concordo com você. Eu tinha números que, na verdade, eu poderia ganhar bem as eleições para senador, e eu preferi sacrificar isso, deixar para uma outra oportunidade e olhar para frente, ficar no governo, coordenar isso, coordenar uma grande vitória das forças populares, e assim procedi, amigo. Não é questão de arrependimento. Eu não me miro em cargos. Aliás, todo mundo sabe disso. Eu não me miro em cargos. Eu me miro em projetos, em ideias, em atitudes, em posturas.
Se alguém quer me conquistar, ninguém me conquista com cargos A, B ou C, conquista com postura. É assim que eu vejo a vida, é assim que eu vejo a política, né? Mas se fosse hoje, eu acho que eu teria que ser candidato, né? E eu seria candidato sim, porque a vida a vida sempre é uma via de mão dupla. Ela não pode ser apenas uma ida para um canto, uma doação para um canto. Você tem que receber a retroalimentação. É assim que as coisas são. No meu caso, a retroalimentação refere-se, como eu disse, a ideias, a programas, a projetos, a posturas. Refere-se a isso. Né? Mas hoje eu seria candidato, sim. 8h17, agora 8h17 no Jornal da Cultura, hoje conversando com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, na entrevista do dia do Jornal da Cultura. Nosso repórter Rodrigo Souza deixa também um questionamento a Ricardo Coutinho. Fica à vontade, Rodrigo. Souza. Um abraço, bom dia, o governador Ricardo Vieira Coutinho. Momento de muita polêmica e muito se diz no estado da Paraíba, onde Ricardo Barbosa, agora há pouco, foi citado. E na semana passada ele teria até culpado este racha do PSB, essa crise, ao senhor Ricardo Coutinho, a Cida e Estela, que vocês estavam montando um complô para que essa estabilidade do PSB se viesse a ficar ainda mais estável e o racha que seria até inevitável. E ele também disse, Ricardo Barbosa, que o rompimento era inevitável. Existe, Ricardo Coutinho, esse complô entre Ricardo Vieira Coutinho, Cida e Estela, e também esse rompimento será inevitável aqui na Paraíba? Deixa eu te dizer uma coisa, Rodrigo. Eu vou te responder isso com uma pergunta. Eu te pergunto quantas vezes esse deputado que você citou foi numa reunião do PSB, fora as convenções. Que a convenção é a festa, né, do candidato. Quantas vezes foi? E eu vou te responder, nenhuma. Ora, Cida, Estela, são pessoas que constroem o partido. São pessoas que têm uma militância forte, que têm uma compreensão política. A compreensão política dessas deputadas não passa pelo oportunismo de ocasião, de circunstância. Elas têm uma linha, né? Então é de uma bobagem tão grande dizer que fulano é culpado. Culpado de quê? O partido é culpado de me ter como presidente? É isso que ele tá dizendo? Essa é a pergunta central. O que é que essas pessoas não querem que eu, Ricardo Coutinho, possa presidir o partido? O que é isso? Qual é o problema? Ninguém venha com uma conversa fiada sobre forma, não, porque isso é muito frágil, né? E essas pessoas que devem muito ao partido, né, devem muito ao governo que eu comandei, as pessoas devem muito, essas que acusam, sabe? Porque se não fosse o governo que eu comandei, jamais seriam deputadas, jamais, entendeu? Então, é de uma bobagem muito grande. Cida, Estela, Gervásio Maia são grandíssimos companheiros, é gente que tem coragem de colocar a questão política, né, os rumos do partido acima de coisas pessoais, de benesses pessoais. O que acontece é que alguns poucos, e perceba como são poucos, porque a gente fala e roda nos mesmos nomes. Alguns poucos têm a seguinte teoria: é preciso afastar alguns para que o bolo possa ser atacado. É essa a questão, infelizmente. Né? Eu não tenho, sinceramente, acho que essas pessoas estão pegando no deserto, né? Porque não vão tornar o PSB menor. Se alguém sai do PSB, outros alguém entram no PSB. É assim que é a dinâmica, né? E nós vamos continuar a ser a maior força partidária desse Estado, né? Nós vamos fazer com que o partido acorde e dê assistência política aos nossos filiados, dê assistência política aos nossos prefeitos, né? Fortaleça o discurso e a base de intervenção dos nossos candidatos no próximo ano. E esse é o meu compromisso, apenas esse. Quando isso terminar, eu volto para a minha tarefa, né? Para as outras tarefas que eu tenho e que eu estou acumulando
E olhando para a política da Paraíba, sinceramente, com uma certa eu estou achando tudo muito estapafúrdio, porque como é que quase 9 meses depois que eu saio do governo, um ex-governador, continua a ser ainda o principal motivo de debate dentro desse Estado? Eu acho que tem coisas que é preciso compreender que isso acontece porque a política precisa ter vitalidade. A política precisa continuar dentro dos caminhos que tinham, porque eu não quero ser o principal motivo de debate do Estado. Eu não preciso ser, eu cumpri o meu papel, né? Agora, eu quero que dentro daquilo que eu construí, e eu sei do meu peso nessa construção, eu tenho o devido e o necessário respeito. É assim que eu costumo agir e é assim que eu espero que as coisas aconteçam. 8h22 agora, 8h22. Governador Ricardo Coutinho, deixar nosso último questionamento, sabemos os seus afazeres e aí uma pauta enorme para ser resolvida no dia de hoje, e agradecer já ao senhor pela disponibilidade de atender a nossa equipe de jornalismo da Rádio Cultura, em nome aqui de João Rafael, de Rafael Filho, também se encontram presentes aqui em nosso estúdio. Deixar esse questionamento, que na verdade é o que a Paraíba inteira quer saber, não só eu, Rudney Araújo, nem nossa bancada, mas a Paraíba inteira quer saber. O rompimento entre Ricardo Coutinho e João Azevedo, ele é iminente? Não tem mais volta? Na sua opinião, na sua visão, depois de tudo isso, porque desde o começo, infelizmente eu queria ter uma pauta hoje que nós pudéssemos falar somente de coisas boas. Mas, infelizmente, o tema na Paraíba é esse. E desde o começo até agora, nós falamos sobre o histórico que era bom no passado e hoje virou uma tragédia. Falando com essa realidade, o senhor vê, de fato, o rompimento entre o senhor ex-governador Ricardo Coutinho e o governador João Azevedo? Evidentemente que não. Por que João Azevedo iria romper comigo? O que é que eu dei a ele de ruim? Me parece que eu dei a ele coisas boas. Por que haveria rompimento pelo fato de eu, Ricardo Coutinho, assumir a direção, a presidência do partido? Inclusive, entregando e concordando com a proposta da Executivo Nacional que eles indicassem, neste momento, a maior parte dos integrantes. Ora, por que haveria rompimento? Se houvesse rompimento, não seria nem por minha causa, nem pelos fatos que estão colocados, evidentemente. Isso é óbvio, isso é claro. Né? Mas o senhor acha que num clima desse, num clima que isso está exposto, num clima desse, como é que o senhor vai conviver com essas pessoas que, de fato, é um problema seríssimo que estamos vendo na Paraíba? Eu quero só saber como é que vai se conviver com todo esse clima acirrado. Olha, esse clima, na verdade, se você mapear aí, você vai ver meia dúzia de pessoas. Não mais que isso. É ou não é? Meia dúzia de pessoas. Ou seja, esse clima, ele está muito maior porque ele está sendo hiperbolizado, ele está sendo aumentado exatamente por algumas pessoas que estão ali dentro, incentivando, como eu disse, uma parte da imprensa, particularmente aqui em João Pessoa, está incentivando a partir de dentro do governo, e eu não vi até hoje o que é que pensa o atual governador João Azevedo, filiado ao PSB. E não acho, sinceramente, que alguém poderia sair de um partido que lhe deu talvez aquilo que jamais imaginaria ter numa conjuntura dessa, que era o mais alto cargo existente no estado da Paraíba, de governador, iria sair do partido que lhe deu isso, em função de que um ex-governador assumisse a presidência. Eu acho realmente isso muito fraco, muito frágil, e não acho que isso represente o pensamento de quem governa hoje o Estado. Agora, repito, o PSB ele continuará a existir, o PSB continuará a fazer suas disputas e a ser um instrumento de promoção da igualdade social e da democracia. João Azevedo não aceitou ser o vice da sua chapa do PSB. Disse que colocaram o nome dele sem autorização. Como é que o senhor vê esse cenário agora, onde o senhor é o presidente, de fato,
E o governador João Azevedo, que faz parte do partido, disse que não aceita ser colocado como vice sem autorização. É uma decisão dele. O que eu vou? Você precisa perguntar a ele porque que ele não aceitou. Agora, a minha é uma decisão dele. Na verdade, quando formalizarem que não aceitam junto ao TRE, aí, naturalmente, e já está decidido isso na Executiva Nacional, o presidente da Executiva Nacional, o companheiro Carlos Siqueira, indicará outros nomes que aceitarão e que tocarão, terão a tarefa de tocar o partido. É assim que as coisas são. Não é? Agora, para isso é preciso chegar formalmente e dizer que não aceita. O partido não vai parar por conta disso. E é um direito dele, da mesma forma que foi um direito da maioria do diretório, compreendeu, renunciar aos cargos de serem membros do diretório. Compreendeu que uma coisa é democrática tanto quanto o outro. É isso que importa. Tem gente que pega uma parte, criminaliza uma parte, mas a outra parte, quando faz a mesma coisa, não é criminalizar. Não, as duas coisas são legítimas. Eu creio que talvez o governador tenha pensado que tinha muito trabalho, como efetivamente tem, né, e precisa de muito tempo para exercer esse trabalho que o povo da Paraíba e o PSB lhe confiou em ser governador. Ricardo, Ed Carlos, deixa eu fazer minha última pergunta. Durante a campanha, o senhor usava os palanques e dizia que João Azevedo era o grande mentor daquele seu governo já consolidado e de que ele faria muito mais do que o senhor fez pela Paraíba pelo fato dele encontrar o Estado organizado. A pergunta que eu lhe faço, tendo em vista o senhor já disse ter se arrependido de não ter sido candidato a senador, e se fosse hoje o senhor seria, então disse que se arrependeu. O senhor se arrepende de ter colocado João como nome para ser o governador do estado da Paraíba, e se fosse hoje o senhor colocaria João, e continua com a convicção de que João era o mentor e fará um governo melhor do que o seu? Olha só, eu não me arrependo, claro, de ter colocado um candidato que eu acreditei e que eu acredito. Agora, a crença requer o alimento. A crença requer para a alma, como sempre, requer o alimento. O alimento, nesse caso da política, é feito através de ações, de posturas, como eu já falei anteriormente. Não é? E eu acho que é preciso ter muito cuidado com as coisas que estão acontecendo. Já disse isso ao governador. Já disse isso, que se criou grupos na Assembleia que se juntaram com a oposição. Está todo mundo junto, está claro isso. Só não vê quem não quer. E no momento exato, vão criar gravíssimos problemas para o governo e para a Paraíba. Olha o que eu estou lhe dizendo. Anote aí. Agora, isso que eu estou lhe dizendo hoje, eu disse lá em fevereiro. Em fevereiro eu disse, cuidado com isso. Não é possível, porque a gente entende como é a política, a gente sabe como é a política. E essa mudança que foi feita pelo senhor Nonato Bandeira na política, né, ao feudalizar novamente, como era antigamente, na velha política, ao feudalizar as regiões, isso trouxe problemas e trará problemas gravíssimos. Então, as minhas observações é no sentido de ajudar o governo, fazer com que o governo continue a avançar. Foi para isso que a Paraíba votou. Votou no sentido de olhar e dizer, esse caminho eu quero que ele continue aqui. E para continuar é preciso que se tenha ações, é preciso que se tenha determinações. Eu não existo na política, né? E eu existo sim, mas eu não existo na política para poder criar obstáculos. Eu existo para poder proteger. Para você ter ideia, você lembra, vocês devem ter comentado aí, em maio, eu estava em Cajazeiras e alguém perguntou sobre o G10, G11, algum grupo, e eu disse, olha, para mim tem oposição em situação. Se você olhar o parlamento britânico, de um lado senta a oposição, do outro senta a situação, e está feita a história. Então a história de G10, 11, não é uma coisa que eu teria no governo e acho que João não deveria ter. Eu disse isso para proteger o governador e o governo. Eu não disse isso para brigar com deputados, inclusive tem muitos deles que eu pessoalmente gosto dentro desse G10, G11, que eu pessoalmente gosto. Tem gente que é valoroso, que está ali por algum motivo, tal,
mas eu sei o que passa pela cabeça, pelos cabeças. Eu sei a articulação que existe lá dentro, né? Eu sei o que é que os cabeças estão tramando. E fui dizer isso ao governador para protegê-lo, né? Fui lutar pela transposição, porque sem a transposição, inclusive o próprio Brejo, porque o canal Acauã-Araçagi vai trazer a água de São Francisco aqui para Araçagi, consequentemente para Guarabira. Então, eu sei, eu faço essa luta para ajudar o Estado e ajudar o governo, e me ajudar, claro, porque eu vivo aqui, né? E essas coisas sempre ou estão sendo incompreendidas. Então, não é questão de indicar ou não indicar. A questão é que cada um de nós tem uma tarefa a cumprir, né? E quando essa tarefa é abençoada pelo povo, é determinada e é definida pelo povo, aí isso se torna isso tem um valor muito maior. E acho que o governo precisa caminhar nesse caminho. É apenas isso, não tem absolutamente nada. Com relação ao partido, é outra história, porque o partido é partido e o governo é governo. O governo tem suas dinâmicas, tem algumas teses que podem não ser as teses do partido, mas podem ser as teses do governo e vice-versa. É normal e é natural e é legítimo isso, né? De resto, amigo, eu existo para somar, mas eu existo para somar aqueles que queiram ser somados, aqueles que queiram caminhar numa direção. É assim que será também, né, o exercício da minha presidência nesse breve período dentro do PSB. Minutos da Paraíba, 8h33, conversando com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho. Governador Ricardo, agradecer ao senhor pela participação no programa. O espaço está sempre garantido no Jornal da Cultura e nos demais programas jornalísticos de nossa emissora. E teremos, em outras oportunidades, para falar também sobre Guarabira, sobre a região do Brejo da Paraíba. Então, logo, né, o senhor tenha aí um posicionamento ainda mais coeso quanto às questões que envolvem o PSB da Paraíba, o senhor volta a participar conosco e na nossa vontade que seja ao vivo, né, ter sua presença ao vivo sempre ao lado de nossa bancada, sempre é importante para dar ainda mais credibilidade à nossa emissora, que já tem quase 40 anos, né, completando esse ano 40 anos de existência e agora também FM. Agradecer ao senhor pela participação, o espaço sempre garantido no Jornal da Cultura. Muito obrigado, Ney, obrigado principalmente ao querido amigo João Rafael, né, e a todos que apresentaram que me entrevistaram, né, mas eu quero só reafirmar a tranquilidade necessária e o meu compromisso pessoal aos nossos prefeitos e aos nossos candidatos. Nós estaremos pessoalmente, na luta ou pela reeleição ou pela eleição dos nossos candidatos, né? O partido vai se revigorar, o partido vai voltar a ser partido, e o partido naturalmente vai contribuir para fazer da Paraíba uma experiência que nós já fizemos, mas a continuar a ser a Paraíba uma experiência extremamente positiva no Brasil. E resto, queridos ouvintes, eu quero dizer que eu continuo a ser aquilo que eu disse, quando me perguntaram o que é que eu seria depois que eu saísse do governo. E eu disse, eu sempre fui um militante, né? Eu vou continuar a ser um militante, eu continuo a ser um militante das causas. Eu acho a principal causa do Brasil hoje é a causa democrática, a democracia e a igualdade social, né? A desigualdade econômica está matando o nosso país. Então eu acho isso e continuo a lutar dentro do meu espaço, dentro daquilo que eu possa fazer e dizer aos companheiros que tem muita gente jogando fogo, jogando lenha nessa fogueira, né? Que ela não é tão grande como alguns tentam fazer crer, né? E que tudo isso passará. E esses que assim procedem cairão as máscaras. E as pessoas verão que apenas era por interesses pessoais, por interesses definidos, né? Coisa que efetivamente não é muito compatível com o momento que nós estamos vivendo. E resto, paz, saúde e vida longa a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço muito grande a todos que fazem o Partido Socialista Brasileiro em toda a região do Brejo e que nós nos encontraremos em breve
para poder projetar e construir o futuro. Um forte abraço. Rudinei Araújo. 8h36 agora. Uma entrevista, agradecer aí ao ex-governador Ricardo Coutinho.